Boa noite, amigos. No ar, o Casaca no Rádio, um programa 100% vascaíno. Rio de Janeiro, dia 11 de fevereiro de 2019, são 21 horas e 33 minutos. O programa de hoje conta com a presença dos nossos comentaristas Yuri Gaspar e Rodrigo Alonso. Na parte técnica, o Leonardo Miranda. Eu sou o Sérgio Frias. Vamos inicialmente ao boa noite do Rodrigo Alonso. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Yuri. Boa noite, família vascaína, amigos casaquistas. Bom, uma segunda-feira aí um pouco diferente em relação a astral, a ambiente, se tratando de futebol brasileiro. E foi essa tragédia que ocorreu com os jovens lá da categoria de base do Flamengo. É lamentável, é triste. A gente, no momento do acontecido e que fica sabendo do acontecido, a primeira coisa que nós pensamos realmente é nas famílias, porque a gente se põe no lugar dessas famílias. Eu tenho um filho que joga nas escolinhas do Vasco, e a gente imagina a dor, a tristeza, até de você perder um filho mesmo, independente se é ou não atleta de futebol. Então, da minha parte, eu dedico esse programa de hoje às famílias desses jovens, dessas crianças. Mas a gente, passado toda essa tristeza, a gente sabe que é assim, a vida continua. Mas, passada essa tristeza, a gente tem que fazer alguma coisa para evitar que isso aconteça. E me parece, é algo que eu não quero que realmente seja isso que esteja acontecendo, até porque eu vi bastante reportagem feita por diversos portais, por TV aberta, TV fechada, dizendo aquilo que deve ser dito com todas as letras, que a responsabilidade 100% disso que aconteceu, dessa tragédia, acredito que seja a maior tragédia aí do futebol brasileiro em relação a vidas humanas e jovens, né, de divisão de base, responsabilizar o Clube de Regatas Flamengo, porque a gente, até fazendo uma analogia de uma outra tragédia que infelizmente aconteceu recentemente, lá em Brumadinho, em Minas Gerais, como é que eu posso dizer uma palavra que defina a forma como a Vale tratou essa situação? Descaso, não sei se é muito brando, mas a gente pode começar a partir daí: descaso, desídia, pouca valorização da vida humana, falando português claro, uma economia porca, que acabou causando uma tragédia e vitimou aí mais de 200 pessoas. E a gente não viu ninguém em mídias sociais criando uma hashtag Força Vale, porque foi a própria Vale a causadora, foi ela a responsável. Repito, por descaso, por economia porca. E isso que aconteceu com esses jovens, com essas vidas, não tem outro nome que se dê, porque é um clube que está investindo milhões no futebol profissional, está contratando jogadores caríssimos, pagando salários altíssimos. Não é possível que você não possa investir parte desses valores. Vamos dizer que 5% ou 10% desses valores altíssimos que o Flamengo recebe de patrocínio, de TV, já seria um montante enorme para você investir numa condição decente para esses jovens, né, para não viverem dentro de cubículos. O próprio ídolo maior do Flamengo, o Zico, deu uma entrevista muito lúcida. Acredito que tenha sido a entrevista mais pautada na realidade das coisas, que ele disse que ele não imaginava que aqueles contêineres pudessem ser usados para jovens dormirem ali, viverem ali dentro. Ele imaginava que aquilo ali estivesse ali para, de repente, no intervalo de treinamento, ali um refeitório, o jovem ali faz um lanche e sai. E até ele fala que você não precisa nem ter claustrofobia para se sentir ali mal dentro daquele ambiente, enfim.
Agora a gente lamenta, agora a gente sente as perdas, mas que com certeza era algo que podia ser evitado. Era algo que podia ser evitado, até porque tiveram, segundo estão saindo aí na mídia, né, informações de que o Flamengo recebeu diversas multas por não estar oferecendo condições decentes para esses jovens, inclusive não era nem para ter aquilo ali, aquele container, aquilo era um local de estacionamento. E a gente vê aí parte da mídia tentando desviar o foco, dizer que não, que talvez a responsabilidade seja apenas do poder público. Então a gente lamenta que ainda existam órgãos de imprensa que tratem dessa forma o Flamengo, mesmo quando se tratam de vidas. A gente entende que façam isso num campeonato de futebol, porque eles realmente são maioria nas redações. Então eles têm lá o time de coração deles, como o Renato Maurício Prado certa vez disse, ele falou que ele não era jornalista e flamenguista, que ele era flamenguista e jornalista. Então o Flamengo na frente, a gente... lógico, a gente não gosta, a gente reclama muito, mas a gente entende quando se trata apenas de futebol. Agora, quando se tratam de vidas humanas, não é admissível que se tente minimizar. Tem que ser responsabilizado, independente se você é flamenguista, vascaíno, tricolor, não importa. O torcedor do Flamengo não pode, como se diz atualmente a juventude, passar pano. E a mídia, principalmente, que ela tem o dever de informar, e ela tem um dever também social, um dever de informação e a gente pode até dizer de algo que seja favorável ao público, né? A mídia tem essa sua responsabilidade, então que não use o seu espaço, que principalmente a grande mídia tenha, para tentar minimizar. Repito, o grande responsável, o único e grande responsável por tudo isso que aconteceu, essa tragédia, é o Clube de Regatas do Flamengo. Agora, falando de Vasco, queria primeiro, só para iniciar a falar sobre isso, acho que não podia deixar passar em branco, mas falando de Vasco, na quarta-feira o torcedor do Vasco ficou preocupado, e eu imaginava que a gente fosse enfrentar o Juazeirense. A última vez que o Vasco esteve lá em 77, o Vasco enfiou 2 goleadas. E eu imaginava que, até vendo, acho que foi no dia anterior, no mesmo dia mais cedo, o Santos ter enfiado 7 no seu adversário. Da forma como o Vasco vinha no campeonato estadual, atuando, talvez não ainda da forma como a gente gostaria de ver, mas pelo menos conseguindo os resultados e mostrando vontade. O Vasco entrou com uma grande soberba, a verdade é essa, achando que ia derrotar o Juazeirense a qualquer momento. O Vasco chegou lá em Pernambuco, acho que o Vasco chegou em Petrolina, que é a 5 quilômetros de Juazeiro, e foi recebido lá com grande festa. Então talvez isso tenha influenciado. Acho que os atletas do Vasco se deslumbraram com a situação de serem recebidos quase como heróis na cidade. A cidade toda só falava disso. Depois, quando o Vasco também chegou na Bahia, a mesma coisa. E entraram em campo achando que eram Real Madrid ou Manchester City. Só que o Vasco está começando a temporada enfrentando uma equipe que não tinha nada a perder. Tinha levado de 7 do Bahia. A gente até imaginava que não fosse levar de 7 novamente, mas que pelo menos o Vasco ganhasse com uma certa tranquilidade. E o jogo começou, a gente teve essa impressão, logo o Vasco fez um gol, correu alguns riscos, né, no início, mas a gente imaginava que fosse ter essa vitória com uma certa tranquilidade. Infelizmente não foi isso que aconteceu. Quando nós formos falar sobre o jogo, eu falo mais detalhes sobre o meu ponto sobre essa partida, mas que sirva de lição para o jogo de quarta-feira. O Vasco não entre com a soberba e que porque é o Resende, porque agora vamos pegar uma equipe menor do futebol brasileiro. Não sei nem se o Resende joga em alguma divisão do futebol brasileiro, mas se joga deve estar na 4ª divisão. E que por causa disso o Vasco vai ganhar a qualquer momento. Teve a lição. Na quarta-feira a gente quase foi vergonhosamente eliminado na primeira fase da Copa do Brasil, algo que nunca aconteceu para o Vasco, na história do Vasco. A gente já foi eliminado para equipes menores, mas segunda fase, terceira fase, agora na primeira fase,
Ia ser um vexame histórico, o Vasco ia ter praticamente o ano todo somente o estadual, que aí se tornaria uma obrigação a conquista, e o Campeonato Brasileiro. Então, conseguimos empatar, conseguimos passar de fase, agora enfrentar com seriedade a equipe do Resende, empatou com a equipe do Flamengo, não tem ninguém bobo ali, para que a gente possa colocar os vagões no trilho novamente. Quase descarrilhou. O Vasco possa ir seguindo o Campeonato Carioca, ser campeão da Taça Guanabara e passar na fase seguinte da Copa do Brasil, porque é um título importante, dá vaga para a Taça Libertadores. Quando a gente for comentado sobre o jogo, não entendo o treinador valorizar, poupar jogadores para enfrentar o Resende na quarta-feira. Eu repito, tem que ter todo o respeito, mas o Vasco tem que entrar com força máxima em todas as competições. Quer dizer, quase perdemos uma vaga na Copa do Brasil. Enfim, boa noite a todos. Pedir a participação de vocês lá no chat do YouTube, mandarem mensagens, perguntas. E bom programa aí. Segue aí, Sérgio. Boa noite agora do Yuri Gaspar. Bom, boa noite, família vascaína. Uma segunda-feira realmente muito triste, muito ruim. A gente está aqui, casaca no rádio, os ouvintes. E também, né, a gente tem um jogo quarta. A gente hoje deveríamos estar falando sobre o jogo, né, de ontem no Maracanã. E realmente consternados e muito tristes e tentando, de alguma maneira, dar força aos familiares, aos parentes, aos amigos desses jovens, dessas crianças, desses adolescentes que perderam sua vida de forma trágica, né? E muitos, né? Uma coisa horrível, e que tinham sonhos e que, enfim, é difícil até porque a gente não tem palavras, que eles tenham força e se reergam e que sigam, na medida do possível, enfim, caminhando aí na nossa vida. A gente jamais quer ver o filho, enterrar um filho, né? Uma coisa absurda. Bom, que passem esse período de luto, mas não tem como a gente não falar que isso não pode mais acontecer, né? A gente está falando de futebol em 2019, esporte que, além de ter um público imenso, ele gera milhões de reais, bilhões, se pegar uma janela de tempo, e muitos investimentos, muita propaganda, muito marketing. Ver a parte principal, na verdade, de um clube, que é a base, é o que forma o atleta, é o que faz né, dessas joias acontecer. E isso tudo indica mesmo que foi um mega descaso em função das notificações da prefeitura, pelas construções irregulares, pela falta de extintores de incêndio, de escape, dessas coisas básicas de alarme, coisas básicas de segurança. As empresas hoje têm contingente anti-fogo, diversas situações para prevenir isso. E alguns relatos desses meninos, dos sobreviventes, um falou, vamos sair porque vai explodir, ou seja, sabia-se que tinha coisas de gás ali, botijões de gás em volta, e é lamentável eles tentando sobreviver, um gás altamente tóxico que fez com que muitos não conseguissem, não tivessem forças para saírem dos seus dormitórios, né, pode-se dizer assim. E, enfim, uma coisa que a blindagem, né, sobre os dirigentes, sobre as pessoas que fizeram lá essa autorização, ou permitiram sem autorização, na verdade permitiram sem autorização, né, que eles ficassem lá, morassem lá. O presidente do clube deles não
no jornal agora há pouco da noite, que no momento certo ele vai falar, e o único porta-voz que eles tiveram foi um profissional contratado dizendo que enfim, era um acidente, uma fatalidade, mas era para não ter morrido ninguém, se tivesse um incêndio, que as coisas fossem contornadas como tem que ser contornadas. E a gente, muito grande mesmo, da imprensa, tentando falar a culpa do bombeiro, o jornal Extra publicou, o bombeiro não fez vistoria nessa parte, mas, na verdade, esse título tá incorreto, né? Na verdade, o Flamengo ele escondeu esses contêineres, para se esconder. Como é que pode esconder do bombeiro e essa parte é camuflada? Então tem um David Copperfield lá no Flamengo que bota um pano invisível nessas construções e nada acontece. E ninguém fala nada. Vi outro também falando que mais tempo não aconteceria nada. Ou seja, enfim, volta de novo. Se não pode acontecer, a prevenção tem que ser antecipada com as autoridades informadas. E a gente vê aí as manifestações dos clubes, né? Vê do Corinthians, principalmente no jogo, Força Flamengo. Vimos a do Vasco também, Força Flamengo. Eu contesto isso porque, na verdade, forças familiares, força para quem ficou, força para as autoridades que impeçam que isso aconteça novamente, principalmente com eles, porque eles parece que ainda estão funcionando lá, está tudo bem, né? Parece, não sei como é que pode ainda estarem lá funcionando, mas era realmente que isso seja apurado e que não e que sejam punidos, porque mais de 30, parece 31 notificações de multas e algumas pagas, outras não pagas, e isso estava escondido, ninguém sabia. Então vamos ter que ter responsabilidade no jornalismo, ter responsabilidade pública, de dirigentes, de quem participa, dos profissionais, dos engenheiros ou arquitetos que também deram aval à liberação em off, né, que chama, né, porque não é liberação oficial. Então, é muito triste isso. Enfim, a gente vai detalhar muita coisa aqui no programa Casaca no Rádio hoje, inclusive também do jornalista, grande jornalista Ricardo Boechat. Eu que acompanhava muito o que ele falava na Rádio Bandeirantes. E ele, inclusive, falou muito desse caso aí, que o Flamengo errou em ter permitido isso e ter, na verdade, assumido o risco que aconteceu. O risco que ninguém quer, uma tragédia com crianças, com adolescentes, com promessas, né? Então, é lamentável. Esse ano realmente começa muito complicado. Teve a tragédia imensa, recorrente lá da Vale, em Brumadinho. A gente vê como é que pode isso, viu as imagens e vê também isso. Então, a gente tem que mudar, a gente tem que fazer o nosso dia a dia melhor, dar educação aos nossos filhos para que esse jeitinho, infelizmente, enraizado na cultura, que qualquer jeitinho dá, finge que viu, que não viu, e vai funcionando. Aquele tempos atrás, a Boate Kiss também, uma coisa horrível, e pessoas perderam a vida por também não ter a saída necessária, né? A segurança, tudo em função do dinheiro e do corre-corre da vida, parece, né? Bom, eu vou falar depois, mais tarde, ao longo do programa, a minha experiência em relação à compra do ingresso para o jogo Vasco Resende. A gente tem que comparecer quarta-feira, mas vamos pedir muita participação. A gente fez notas em relação a esse episódio, mas a gente pede muita participação de você, ouvinte, pelo chat do YouTube, Web TV Casaca, e também sobre no nosso WhatsApp, que é o 21 971 693 694. Segue aí, Sérgio.
rapidamente falar a respeito do jogo próximo do Vasco e o anterior, para depois tocarmos em outros pontos. Como disse o Rodrigo, o Vasco atuou na última quarta-feira contra o Juazeirense, na Bahia, e a expectativa era de uma vitória até certo ponto cômoda, porque o Bahia havia vencido a mesma equipe 7-1, 7-0, 7-1, 7. E nós sentíamos, e víamos, ouvíamos e víamos, líamos a respeito deste time do Juazeirense, o presidente falando que o objetivo era eliminar o Vasco, o jogo poderia ter ido para a Bahia, mas não teve o seu estádio. O Vasco cometeu um erro crasso de atuar contra o Fluminense em Brasília. Se tivesse atuado em São Januário, não teria essa dificuldade de locomoção, então ele saiu do Rio, foi para Brasília, depois foi. Saiu do Rio, foi para Brasília para depois jogar essa partida na quarta-feira contra a equipe baiana, que estava de fato jogando a partida da vida dela. E como a Copa do Brasil na primeira fase pode ser definida num último jogo, é o jogo da vida de alguns clubes. Ah, mas o time tal ganhou de 7. Acontece. Até é uma tendência a acontecer. Os grandes eliminem com facilidade os pequenos. Mas, normalmente, haverá uma surpresa. Ou uma quase surpresa. Aconteceu ano passado com o Botafogo. Um time goiano. De Aparecida. Aparecidense. E com o Vasco poderia ter acontecido na última quarta-feira, o que seria terrível sob aspecto esportivo, sob aspecto financeiro, etc. Mas tudo isso se dá pelo fato de que o Vasco entrou em campo, como disse o Rodrigo Alonso, achando que já estava resolvido, ainda mais quando abriu o marcador. O Vasco não usou daquilo que o regulamento do Campeonato Carioca lhe fornecia de alternativa de ganho técnico, de inibir ganho financeiro do adversário, porque a renda era toda para si. E no caso em Brasília, o Fluminense, que não ganharia nada em São Januário, ganhou, dividido. A questão do número de torcedores, o Vasco teria 90-10, do orgulho de jogar em seu estádio, e defendendo uma invencibilidade contra o Fluminense desde 1973. Uma invencibilidade de 46 anos, praticamente. 46 anos, porque a derrota foi no início de 73, no torneio de verão. O Vasco abriu mão disso tudo para ganhar mais 150 mil, 180, 170, 130, 190. Tá bom. Ganhou e teve uma trajetória complicada até o jogo na Bahia, no interior da Bahia. A partida em si tinha, a princípio, com 1-0 no placar, um Vasco soberano, mas ao mesmo tempo em que você se sente bem no jogo e começa a amainar a sua vontade de chegar, de buscar mais gols, etc., você começa a dar oportunidade ao adversário dele crescer, e foi exatamente o que aconteceu. Houve a virada e o Vasco conseguiu um gol, mérito do Marrone, um garoto que vem realmente jogando muito bem. O primeiro gol do Vasco foi do Ian Sassi, e com isso escapou da derrota com um pênalti cobrado pelo Maxi Lopes, que tem se mostrado um bom cobrador de pênalti. Ao longo desse período não perdeu nenhuma penalidade máxima até aqui. Isso pode servir de lição ou pode não servir para nada. Por quê? Como conseguiu a classificação, pode se esquecer tudo o que aconteceu antes. O ideal é que não se esqueçam para o futuro dessa competição e para os outros anos em relação a opções, a opção financeira versus a opção técnica, sendo que essa opção técnica acaba mexendo na financeira do outro clube, pode mexer na sua financeira mais à frente, pensando mais à frente, numa classificação, num título de turno. E a questão do próprio torcedor do Vasco. E ele, torcedor do Vasco,
ele pode bater no peito e dizer que tem um jogo em São Januário que ele coloca 90% do estádio é do Vasco, o adversário fica com 10% e toda a pressão é favorável ao Vasco. O torcedor do Fluminense, o torcedor do Flamengo não conseguem isso, do Botafogo, embora o Botafogo alugue, quer dizer, tenha arrendamento do estádio, não é o campo do Botafogo. Então, é diferente. Mas no caso do Vasco, sim, o Vasco tem essa diferença para os demais e deve utilizar-se disso. No que tange ao jogo de quarta-feira contra a equipe do Resende, no Maracanã, a partida não deveria ser realizada no Maracanã, a partida deveria ser realizada em São Januário. É um jogo em que a possibilidade de se ter um grande número de torcedores que faça frente aos gastos que se tenha no Maracanã e o Vasco receba um valor realmente que chame a atenção, não nos parece muito provável de acontecer. Pode ser que o torcedor do Vasco se motive nesses próximos 2 dias, enfim, pode ser, mas não é o normal. E o jogo em São Januário, nossa casa, enfim, uma partida, não que o Vasco não tenha obrigação de se classificar contra o Resende em São Januário, no Maracanã, em outros estados, é claro que o Vasco tem a obrigação, mas tem muito mais time. Mas em São Januário seria a nossa casa, seria o nosso espaço para ter o jogo, provavelmente mais uma vitória, uma classificação, e ficaremos à espera do adversário de domingo, que pode ser do Fla-Flu, o Flamengo ou o Fluminense. E para esse jogo, que é uma partida única, o Vasco tem que ir totalmente concentrado, entender, levando-se em consideração que ele vá se classificar para a final da Taça Guanabara, compreender que no momento em que se ganha um turno, a vantagem para a semifinal é enorme, você já fica garantido jogar pelo empate na semifinal, e se você ganhar os 2 turnos, você já está na final do campeonato. Então que isso tem uma importância, além da própria importância financeira. Ano passado, a Taça Guanabara pagou ao campeão R$1 milhão. Não se sabe ainda qual é o prêmio deste ano, mas é alguma coisa em torno disso. Um pouco mais, enfim, ou a mesma coisa, mas é algo em torno disso. Então, é uma diferença você ser campeão do turno, é importante, e é um título. Taça Guanabara é uma taça que é disputada desde 1965, é um título importante para o Vasco, importante para o clube. Bom, agora nós vamos falar sobre este lamentável episódio ocorrido na última sexta-feira, sobre diversos pontos que estão ligados a ele. Como se sabe, houve o falecimento de 10 crianças, adolescentes, num espaço que estava sob a responsabilidade do Flamengo, entre a noite de quinta, madrugada de quinta, para sexta-feira. Isso simples e sem nenhum tipo de colocação a respeito de pontos inerentes à condição do Flamengo, neste caso, poria, evidentemente, o Flamengo com responsabilidade dentro deste contexto, porque foi o que aconteceu no lugar em que o Flamengo ele tem os seus atletas ali para dar o aparato, seja no momento em que os atletas estão atuando, no momento em que os atletas estão se alimentando, enfim, estão dormindo. E este primeiro ponto, ele já é um ponto de chamar a atenção, que há uma responsabilidade muito clara, a princípio. Poxa, os atletas estão no campo do Flamengo, no terreno do Flamengo, sob a responsabilidade do Flamengo. E aconteceu o que ocorreu. O que chamou muita atenção no decorrer do dia
não fosse a Folha de São Paulo publicar o que foi publicado a respeito de tudo aquilo que o Flamengo não havia feito com relação àquele espaço, não tinha o aval do Corpo de Bombeiros, que fora multado 30 vezes e não pagara 21 multas, que havia a impossibilidade de utilização daquele espaço, que era um espaço para estacionamento, e virou um espaço para dormitório sem poder. As questões inerentes a tudo que se tem de irresponsabilidade do clube, que não é uma irresponsabilidade ou uma desídia pura e simples. Há uma espécie de prepotência e arrogância em relação às leis, às normas, em relação às suas obrigações. O Flamengo é incensado e posto num lugar como se para ele tudo fosse permitido. Mesmo que a lei diga que não. Mesmo que o Supremo Tribunal Federal diga que não. Porque faz-se em relação ao Flamengo algo como se ele tivesse em outro patamar em relação a qualquer clube, em relação talvez a qualquer entidade. E isto leva ao que aconteceu. Porque ainda se pensa, e o que está acontecendo até aqui pode fortalecer para alguns este pensamento, que se por acaso tudo der errado, ainda haverá uma tentativa de não ser tão duro, minimizar alguma coisa, tentar compartilhar culpa, tentar compartilhar sanções, que a imprensa se comportará de uma maneira a, por um lado, questionar, por outro lado, também de alguma maneira amainar, como foi feito no primeiro dia. E que isso tudo é um péssimo exemplo para todo e qualquer clube, para a sociedade, para as pessoas que militam no mundo do futebol. Tratar com a base é extremamente complicado. Há uma premissa que pode vir lá de trás, sim. Todos os clubes praticamente conviveram com uma realidade. A divisão de base dormia debaixo da arquibancada e acontecia isso, acontecia. Só que não havia esse mercantilismo no futebol. Um garoto de 14 anos, 15 anos, ele não estava preparado para muita coisa no futebol. Na época. Hoje o garoto com 16 ele já se profissionaliza. Então o garoto com 14 já tem que estar no clube, tem que estar sob a égide do clube, sob o conforto do clube, sob a responsabilidade, melhor palavra, do clube, porque pode acontecer, pode ir para um outro clube. Nós vimos o caso que ocorreu com o Felipe Coutinho, quando ele tinha 15 anos, que o Real Madrid procurou tirá-lo do Vasco, e ele não tinha o primeiro contrato assinado. Há os empresários no meio, que também podem tirar o jogador de um clube e levar para outro. Tudo isso leva a que as coisas sejam feitas da maneira como são. Nós tivemos uma preocupação, enquanto oposição, em 2012,
aliás, em 2011, de falarmos a respeito daquela novidade que vinha de o Vasco ir para Itaguaí. Naquele momento, nós falávamos dos riscos, nós alertávamos. Eu me lembro perfeitamente que no dia 20 de dezembro de 2011, no programa Casaca no Rádio, o Márcio Fernandes, falecido, querido Márcio Fernandes, saudoso Márcio Fernandes, ele era da divisão de base, no período anterior do Eurico, e conhecia o filho dele, jogador também, jogador de futebol, Cadu Fernandes, e ele conhecia os garotos mais novos, etc. Afinal, trabalhou com muitos deles, e começou a falar da preocupação que ele tinha de acontecer uma tragédia com essa história de Itaguaí, com esses problemas, dizendo as condições que os garotos estavam, etc, etc. E nós, por muito tempo, questionamos isso, denunciamos, colocamos, e aí, não, porque isso aí é feito, mas eu queria ver se estivesse lá, eu queria ver se quem você apoia estivesse gerindo, não, porque isso é feito, porque, na verdade, não se quer ver a modernidade que é levar ou fazer diferente, enfim, porque nós temos um outro modelo, etc. E acabou acontecendo um problema, entre muitos, lá, um problema mais grave. E, além desse problema, outros que expuseram o Vasco com relação àquele espaço. Toda aquela irresponsabilidade da época foi questionada por nós. É o Casaca, um grupo político, com seu programa de rádio, com seu site, com as pessoas que estavam ali no dia a dia escrevendo, uma vez por semana falando. E aquilo, em determinado momento, ficou notório, a imprensa fez muitas matérias, etc. Houve uma infelicíssima colocação no dia do acontecimento com os atletas do Flamengo, no falecimento dos atletas do Flamengo, que na Globo News uma jornalista disse, porque eu queria dizer aqui que o Flamengo em 2012, as condições do Vasco eram péssimas, e a do Flamengo não estava tudo certo, mas o Flamengo era o melhor, e que depois o Flamengo melhorou muito mais, e que não sei o quê. Quer dizer, para querer dizer que o Flamengo está num patamar superior, muito melhor que os outros, etc. Está se vendo. Isso foi dito no dia, depois que aconteceu o que ocorreu. Para tentar dizer, não, isso aqui foi uma falta de sorte. Não é falta de sorte. Mas voltando. Então, houve essa preocupação. Quando houve uma troca de gestão no Vasco, a primeira coisa que foi vista foi em relação à base. Sai de Itaguaí, vai para São Januário, o Vasco não pode ter 40, 50 atletas em cada categoria, vamos fazer com que isso seja uma coisa melhor, uma coisa mais equilibrada. O Vasco, em 5 meses, tinha reformado a pousada do Almirante, reformou a pousada do Almirante. O Vasco tem o aval do Corpo de Bombeiros, o Ministério Público teve lá, a Vara da Infância e Juventude, uma edificação, monitores de televisão, um vigia ali, uma pessoa para ficar ali próxima, várias formas de, num momento de que aconteça um incêndio, você poder, de alguma maneira, resolver a questão sem que haja uma grande tragédia. Aprovado pelo Corpo de Bombeiros. E isso foi feito como uma opção de gestão em detrimento de outras coisas. Porque o Vasco não tinha capital para vou fazer isso ou vou fazer aquilo. Não, tinha que optar, eu tenho que fazer isso, não posso fazer aquilo.
Então o Vasco optou por isso. Ah, mas os clubes todos têm algum problema? Claro que os clubes todos têm algum problema, tem alguma coisa que pode vir a acontecer, tem algum ponto. Claro que isso faz parte do cenário de você cuidar. O Vasco teve um problema de um acidente de ônibus, que felizmente não aconteceu nada, mas foi um acidente de ônibus. Não era uma coisa que estava nada funciona, etc. E aí de repente aconteceu alguma coisa. Então, isso que foi exemplo dado pelo Vasco nesse período e que trouxe todos esses frutos, que aí trouxe o fruto esportivo, é o fruto que se tem em relação à questão inerente aos atletas que passam a ter um carinho pelo clube. O que se viu foi muito bonito na final da Copa São Paulo. Vários e vários atletas do Vasco que haviam jogado na divisão de base do Vasco, nenhum deles campeão da Copa São Paulo, dando toda a força para os garotos que iam a campo aquele dia contra o São Paulo para conquistar, enfim. Tudo isso é feito porque as pessoas sentem a importância que tem aquilo ali. E vai se tentando melhorar. O Vasco fez o CAPES, aí fez um CAPES para a base, aí melhorou o refeitório. O Vasco foi fazendo as coisas. E dentro do seu espaço, dentro de São Januário, dentro do complexo de São Januário. Então, quando se observa isso, quando se vê algo nesse sentido, nós observamos que este caminho é um caminho a ser tomado, a ser percorrido por parte dos clubes e que deve-se pensar em minimizar ao máximo qualquer possibilidade de um problema, que nem sempre é possível, porque acidentes acontecem. Mas a vontade de fazer com que as coisas todas deem certo vão minimizar os problemas. Ou vai minimizar os problemas. E o que aconteceu ali, na sexta-feira, quinta para sexta, foi uma maximização de oportunidades para que aquilo viesse a acontecer. Porque no momento em que você ignora tudo, todos os problemas, todos os perigos, tudo que você não tem, a lei que não te permite fazer aquilo, e você vai mantendo tudo, ignorando completamente, você maximiza o risco. Então, a posição que se deve ter em relação aos clubes brasileiros, todos eles com as suas dificuldades, com a sua necessidade de investimento, com seus problemas, de que aquilo é o pior exemplo possível. Aquilo é o pior exemplo possível, porque nós falamos de um clube que não é da quarta divisão, não é um clube que não tenha divisão no futebol brasileiro. Nós estamos falando de um clube que tem um orçamento e que se orgulha desse orçamento muito maior que os outros, e os outros conseguem fazer. Os outros conseguem adequar com todos os problemas. Então, este ponto é que deveria ter sido observado no geral, pelos clubes em geral, porque os clubes, olha, poderia ter acontecido comigo, claro, pode acontecer um acidente, pode acontecer um incidente, pode acontecer. A questão é o que você faz para aquilo acontecer ou para aquilo não acontecer, para evitar ou para não evitar. E pode acontecer, outros podem. Agora, da maneira como aconteceu e na gravidade do que ocorreu, com o número de vítimas fatais que se viu, é a maior tragédia do futebol brasileiro.
em termos de perdas de vida, porque nós não estamos falando de um jogador que se acidentou, nós estamos falando de 10 crianças ou adolescentes que estavam sob a responsabilidade de um clube. E aí, nós chegamos num outro ponto, que é de extrema importância. Como eu disse no começo, a ideia de que o Flamengo pode tudo, a ideia de que o Flamengo está acima, etc., ela leva a uma imprensa inteira cobrir o Flamengo, falar do Flamengo, incensar o Flamengo e não perceber ou não ir atrás das mazelas do Flamengo para expô-las até mesmo em benefício de que não aconteça com o clube algo desse tamanho. Não é possível que a imprensa não sabia que o Flamengo tinha 30 multas e não tinha pago 21, mas que o Flamengo 21, que o Flamengo não sabia que aquele espaço, que a imprensa não sabia que aquele espaço era para o estacionamento, não era para dormitório, que a imprensa não sabia de tudo aquilo que não se conseguia em relação, em termos legais, ao centro de treinamento do Flamengo, que ela não observasse, que ela não percebesse isso, que ela não noticiasse isso, porque se o fizesse, provavelmente algo teria sido feito. A direção do Flamengo seria constrangida. Mas não. Constrange todos os outros clubes. O Flamengo fica num lugar em que, para ele, cumprir ou não cumprir, tanto faz, porque é protegido. A imprensa tem responsabilidade? Claro que tem. Porque a sua responsabilidade é informar ao público. A sua responsabilidade é ir atrás, do mesmo jeito que vai atrás de A, de B, de C, e em todos. E ela, pelo contrário, ela só incensou aquilo e tentou ainda no dia do episódio dizer, mas o Flamengo ia daqui a 3 semanas, isso foi um azar, uma fatalidade, daqui a 3 semanas ia resolver. Bom, e aí? Se daqui a 3 semanas iam resolver, então os garotos iam correr risco durante 20 dias, 21 dias. E, não se, e as pessoas falam isso na TV ou no rádio e não se tocam do que estão falando. Quando se tem tudo aquilo que foi mostrado pela Folha de São Paulo, quando aparece aquilo, acabou a discussão. O Flamengo não tinha condição de fazer o que fez. Então, os pontos fundamentais são esses. Querer trazer para o poder público, mas poderia ter ido lá interditar, poderia ter ido lá feito isso. Não havia aval para que funcionasse. Você dá 30 multas. Acho que 30 multas é um recado. Ou 30 recados. Você não autoriza. E aí, não, mas você deveria. Quem deveria ter levado a isso para o público era a própria imprensa. Dizendo, o Flamengo corre um risco na interdição, o Flamengo corre um risco disso, corre um risco daquilo, porque não tem esse aval, não tem aquele outro aval, já recebeu não sei quantas multas. Isso é que teria que ser com veemência. Porque ali se trata de um lugar em que, notadamente, a base frequenta, poderá estar exposta a algo. Este ponto é crucial dentro do raciocínio de que não pode mais o Flamengo poder tudo.
dar-se um jeito para que o Flamengo possa tudo. É um clube que é insensado a não reconhecer até decisões judiciais, em última instância. Cria-se uma imagem de que não há limite. E ocorre um episódio desses, e nós vemos o comportamento da imprensa e vimos que ele está muito mais próximo de tentar amainar do que de fazer as devidas cobranças. No dia subsequente ao ocorrido, apareceu um CEO do Flamengo que fez algumas declarações e a imprensa não conseguiu fazer as perguntas. O que é isso? Naquela situação. Aí, isoladamente, nós vemos um jornalista falar. Aí, isoladamente, um outro jornalista dizer. Aí aparece um atleta, um ex-atleta que fala. Mas, porque o grosso... Ah, não. Ver como é que vai acontecer, etc. Vamos olhar. Vamos ver se que as autoridades vão dizer. Quando o que foi dito já é algo que demonstra exatamente como o Flamengo trata problemas desse nível. E aí não é a direção do Flamengo de agora, é a direção do Flamengo anterior, mas é a forma como o Flamengo trata. E, em função disso, passando desse ponto, a postura que se deve ter num episódio desse em relação aos outros clubes. Caso do Vasco específico, que é o nosso tema semanal. O Vasco decretar luto de 3 dias é uma atitude correta? Claro que é. Porque houve um falecimento de 10 desportistas. 10 atletas. 10 pessoas que militam no futebol. 10 crianças ou adolescentes. Está absolutamente correto. O Vasco pedir para adiar o seu jogo, uma vez que a federação pedira uma hora antes ou minutos antes o adiamento do jogo de sábado, Flamengo e Fluminense. O Vasco pediu o adiamento do jogo de domingo, Vasco e Resende. É uma atitude correta? Claro que é. Por quê? O Vasco teria uma vantagem esportiva indevida. Em função do ocorrido, o jogo do Flamengo e do Fluminense foi adiado, o Vasco poderia jogar no domingo, e aí descansaria uma semana para enfrentar o Flamengo ou o Fluminense numa decisão, jogando no meio de semana. Além do que, estava dentro da lógica de respeito àquilo que acontecera, porque se um jogo ele ocorreria no dia seguinte à tragédia, o outro ocorreria 2 dias após a tragédia. Então, essa atitude, não há o que contestar. Uma atitude correta que o clube fez. Agora, força Flamengo, neste caso, em que você vê de pronto que há um clube responsável e algo que aconteceu ali, aí não cabe. O Flamengo não pode ser tratado como vítima tal qual, ou tais quais as vítimas, ou aqueles parentes, amigos, admiradores, colegas, funcionários próximos, enfim. Que eles tenham que ter força é natural. Agora, o Flamengo tinha que ter a responsabilidade de passar a ser responsabilizado pelo que aconteceu. Quando eu digo a responsabilidade, mas o Flamengo, ele fez tudo certo, ele tinha todos, vamos dizer, que ele tivesse todas as
liberações, que tudo tivesse da maneira mais correta, que fosse ok. Mas ele, Flamengo, ele a princípio era o responsável, porque as crianças estavam sob a responsabilidade dele. Os jovens estavam sob a responsabilidade dele. Então, esse tipo de situação acabou levando, claro que não foi por causa do Vasco, mas acabou levando a um sentimento coletivo no dia de que o Flamengo era uma vítima. E volto a falar, não fosse a devastadora matéria da Folha de São Paulo, isto teria virado um enredo a ser tocado. Quando nós vemos uma situação como esta, nós nos preocupamos com relação ao futuro. Mas vocês não se preocupam que isso não pode vir um dia acontecer um acidente com o Vasco, que não possa acontecer com o Fluminense, com o Botafogo, com o São Paulo, Cruzeiro, Palmeiras, Santos, Corinthians, Internacional, Grêmio, Atlético Mineiro, Bahia, Vitória, Atlético Paranaense, Curitiba, Goiás, Santa Cruz, Sport, Náutico, Ceará, Fortaleza, Rio Negro, Nacional. Qualquer clube do Brasil podem acontecer problemas. Hoje mesmo aconteceu um problema num acidente com alguns jogadores do Bangu, se não me engano, da base do Bangu. Surgiu essa matéria ao longo do final do dia. No dia houve um problema. Pode acontecer, não houve a mesma tragédia. As coisas vão ser verificadas, etc. Podem acontecer outros problemas, como eu disse, com o Vasco quase aconteceu um acidente pior, né, do que o ocorrido. Você, em inúmeros riscos, daí a preocupação do poder público, eu não posso liberar isso, não posso liberar aquilo, não posso liberar aquilo outro. Do Corpo de Bombeiros, não posso liberar isso, não posso liberar aquilo, não posso liberar aquilo outro. E os clubes vivem sob risco. Mas esse risco traz a eles a preocupação para que as coisas não aconteçam. Não pode trazer uma despreocupação. Eu não tenho isso, mas tudo bem. Eu não tenho aquilo, mas tudo bem. Eu tenho aquilo outro. Pode até... eu não tinha uma coisa, mas eu tinha aquilo outro. Mas o Flamengo ele tinha uma série de pendências. Fundamentalmente em relação aos bombeiros, Corpo de Bombeiros. Este exemplo não pode ficar para o futuro do futebol brasileiro, para o futuro dos clubes que militam com base. Não pode ficar este exemplo de que pode-se fazer tudo, que é o exemplo dado pelo Flamengo, que é o péssimo exemplo dado em relação ao Flamengo. Que no Flamengo tudo pode, no Flamengo não vai dar em nada, no Flamengo nós vamos conseguir que se resolva, no Flamengo a mídia vai ajudar da maneira que pode, então não vai haver problema. Esta é a questão fundamental diante desse quadro e que nós esperamos que se reverta, que as pessoas tenham a consciência de que precisa ser modificado para o bem do futebol brasileiro, para que nós tenhamos a convicção de que quando se faz futebol em termos de base, que todos pensam diferente do Flamengo. Ou seja, pensam em cumprir da maneira que é possível, do jeito que for possível, mas da maneira mais preocupada possível, o que é determinado, o que a legislação prevê, o que é de bom senso, para que não aconteça nada parecido. Rodrigo Alonso, seu comentário. Bom, Sérgio, eu estava vendo aqui algumas matérias do dia de hoje, e tem uma que foi publicada no site Globoesporte.com, das 18h43, depoimento de um dos sobreviventes, o menino Pablo Juan, de 16 anos, que ele diz o seguinte: sobrevivente de incêndio no Flamengo relata porta emperrada no quarto e resgate de meninos.
Bom, essa é uma matéria. Outra matéria. Projetos do CT do Flamengo enviados à prefeitura não previam alojamentos. E aí um texto logo abaixo diz o seguinte: container onde os 10 jogadores da categoria de base do Flamengo morreram nunca foi vistoriado pelo Corpo dos Bombeiros, pelo Corpo de Bombeiros. Ora, vai transferir a responsabilidade da tragédia para o Corpo de Bombeiros? Como é que o Corpo de Bombeiros vai vistoriar algo que não deveria estar ali? Então, tudo isso a gente começa a ver nas entrelinhas, isso inclusive foi dito no Jornal Nacional, uma tentativa de terceirizar a responsabilidade, de tentar jogar no colo do poder público, que, lógico, tem suas responsabilidades em relação. Mas você cobrar que o Corpo de Bombeiros vistorie algo que não deveria estar ali, quer dizer, o erro inicial foi colocar aqueles contêineres onde eles não deveriam estar. E aí a gente fica muito ressabiado, o Sérgio falou muito bem em relação a essa, né, que o Flamengo nada acontece, e as coisas fala de torcidas organizadas, banida do estádio, dos estádios do Brasil, pela aquele ocorrido em 2015, né, quando 2013, perdão, aquele jogo fatídico contra o Atlético Paranaense, quando a torcida foi encurralada pela torcida adversária. Mas, enfim. E nós vimos a torcida do Flamengo protagonizar, mais recentemente, foram vários casos. Teve um Flamengo e Palmeiras, acho que em Brasília, Palmeiras, mas que teve mais recentemente na final da Copa Sul-Americana. Inclusive, é um comentário do nosso amigo. Está preocupado com a força jovem. Já o Urubu, eles aprontaram. Eles causam a confusão, eles causam o problema, eles são os responsáveis. E aí depois terceirizam.
Muito bem. É a palavra do Rodrigo Alonso. Tivemos um probleminha aí com o áudio, mas creio que a ideia geral foi percebida. Vamos então agora, não temos nada para falar hoje do futebol de base do Vasco, dos esportes olímpicos, então nós vamos já para... Nós estamos já, vamos lá falar já com o nosso recado final. Aliás, antes do recado final, as mensagens dos nossos ouvintes. Augusto Aristides do Japão, boa noite a todos os ouvintes deste maravilhoso programa, boa noite ao Sérgio Frias, Yuri Gaspar, Rodrigo Alonso e ao Leonardo Miranda. Parabéns ao Vasco pela vitória sobre o eterno freguês, o Fluminense. Só tenho que lamentar que contraí a gripe influenza e estou me convalescendo desta terrível enfermidade. Boa recuperação então para você, meu caro Augusto. Fernando Figueiredo, acompanhando o Casaca no rádio. Fabrício Amaral, boa noite. O MPRJ apresenta uma coletiva como se estivesse fechando uma parceria com o Flamengo, na opinião dele aqui. Cadê as investigações e interdições? Solicitação do fechamento da área até o cumprimento de todas as exigências. Aos familiares e amigos, minha solidariedade pelas perdas. Ao Flamengo e demais responsáveis, a rigidez da lei. Saudações vascaínas, Casaca. Lícia Gomes de Laranjeiras, bom programa para todos. Marcelo Filar do Recreio, acompanhando o Casaca no rádio. Bom programa, amigos. Eurico, uma lenda viva. Yuri Menezes, Casaca. Henrique de Luca, Tijuca. Olá, pessoal do Casaca. Aqui é o Henrique de Luca, sócio geral. Se vocês puderem, repassem essa informação para alguém da administração do Vasco que possa resolver. O que acontece é o seguinte, quando usamos o Google e digitamos sócio gigante ou sócio Vasco, as primeiras páginas que aparecem como resultado da busca, tenho certeza, como resultado da busca, são as páginas com a mensagem. Agora eu entendi, com a mensagem aguarde. Voltaremos com a plataforma no dia 4/2. A página do gigante, para aderir aos planos, só aparece no final da busca. Muita gente está parando nos primeiros resultados da busca. Tenho certeza que isso está dificultando o acesso e diminuindo a adesão. Essa falha precisa ser resolvida. Valeu, pessoal, um abraço. Mais ainda aqui, o Yuri vai dar uma palavrinha a respeito disso. Vamos lá, Yuri. Bom, eu também tive essa dificuldade porque eu comprei meu ingresso pelo site e queria fazer também o teste sobre como é que foi a migração do meu plano sócio proprietário para as novas modalidades que foram criadas. Eu também entrei pelo link antigo, não consegui. Falaram que ia retornar dia 4/2. Eu presumo que esse seja do programa antigo, não seja mais utilizado, porque não estão mais usando o Futebol Card como plataforma de compra de ingresso, de intermediação e cobrança para os jogos. Agora é meu ingresso. Então, o que foi? O que eu fiz? Eu vi esse link, né, eu entrei lá no Vasco, sócio Vasco, e comecei a fazer a compra do meu ingresso pelo link do programa, que está lá no programa, no site do sócio do Vasco. Eu fui começando a fazer passo a passo, e aí chegou um determinado momento que estavam me cobrando R$43, 40 e pouco, 40 mais a taxa do site. E eu falei, nossa, não migraram a minha categoria, porque sócio proprietário tem direito a pagar meia. E aí, o que eu fiz? Eu continuei lendo, né, lendo nesse link, nessa página, e lá embaixo tinha, você que é sócio torcedor do Vasco, clique nesse link. Então, a partir daí eu cliquei, eu não sou sócio torcedor nesse ano passado fui sócio torcedor sempre ao teu lado, e quando eu cheguei para fazer o cadastro, pediu para fazer tudo praticamente, né? Eu não sabia a senha, pedi também para reconfigurar minha senha, e aí veio para o meu e-mail, porque eu não sabia se era e-mail, CPF ou login. Aí me mandaram para o meu e-mail cadastrado para redefinir senha. Eu redefini a senha, voltei ao site no meu ingresso, também não tinha cadastro no meu ingresso, fiz o cadastro, aí sim veio o desconto. Eu estou pagando R$23 no setor sul, atrás do gol, no Maracanã, com a minha categoria sócio-proprietário, mas o pessoal tem que realmente dar uma raladinha aí para achar isso tudo, porque o outro link está ativo, mas inativo, né? Se entendem, né? Então, vamos lá, gente. Vamos, se eu comprei hoje o ingresso até da Sul, Maracanã, a questão que a tendência é que não estejam vendendo muitos ingressos, porque já era para ter esgotado, semifinal,
Maracanã, ingresso 40, inteiro 20,5. Então, vamos pedir para a torcida do Vasco mobilizar, porque a gente tem que incentivar o nosso Vascão. E o sócio proprietário pode ficar tranquilo, porque eu não fui lá, não liguei, a migração foi automática, mas realmente é um pouco confuso aí para você, principalmente não comprar o ingresso inteira, ou você achar que o link antigo está quebrado, enfim, está dando algum tipo de erro. Tem um link correto, você tem que entrar lá na página do Vasco e acessar por lá. Obrigado. Bom, continuando aqui, então, ainda o Henrique de Lucas Dias da Tijuca, ele termina a mensagem dele dizendo o seguinte: esqueci de mencionar, mandei esse alerta para o Facebook do Vasco e para o e-mail do Gigante, mas ainda não retornaram. Valeu, um abraço. Um abraço a você, Henrique, um abraço ao seu pai. Marco Júnior, salve, salve, amigos casaquistas. No meio de tantas tragédias, replico aqui o que o nosso amigo Rafael disse no áudio, eu copiei em relação ao acontecimento do Ninho do Urubu. Ninguém discorda que é uma tragédia, isso é um fato. Perdas de vidas de maneira estúpida, destroçamento de famílias por conta do sofrimento. Alguns que certamente ficarão com ferimentos por fora e por dentro que jamais vão sumir completamente. Vão deixar marcas, cicatrizes, isso é uma coisa lamentável. Essas pessoas têm que ter a nossa solidariedade. Agora, não vamos confundir isso e cair como patos novos no puxadinho de narrativa que essa mídia vil e vagabunda, segundo aqui a colocação, com algumas exceções, está fazendo para desculpabilizar o Flamengo, querendo transformar o Flamengo na vítima da tragédia, quando na verdade o Flamengo é o responsável por ela e deve explicações não só às pessoas das famílias ilutadas, à esfera do governo, à justiça, etc. Minha solidariedade é para as vítimas e seus entes. Temos que exigir que seja feita justiça e que sejam apuradas com rigor as causas dessa tragédia. O Flamengo não é parte da tragédia. O Flamengo é responsável por ela. E como responsável deve ser tratado. Alexandre Ferreira, essa foi a mensagem dada pelo Marco Júnior, colocando aquilo que foi dito pelo Rafael Furtado. Alexandre Ferreira, São Cristóvão, boa noite, Casaca. Igor de Vargem Grande, ótimo programa para vocês. Casaca. Eduardo Oliveira, São Luís do Maranhão, boa noite. Fabiano de São Gonçalo, hoje é meu nível, dá um aluno Casaca. Fabiano de São Gonçalo, 40 anos, parabéns para você, Fabiano de São Gonçalo. Um abraço a você, parabéns, muitos anos de vida. Jonas do Grajaú, excelente programa a todos. Nessa tragédia que ocorreu no Clube de Regatas do Flamengo na última sexta-feira, vamos percebendo com clareza como a nossa imprensa é tendenciosa, tentando exibir o Clube de Regatas do Flamengo de qualquer culpa. Quando chegar na esfera judicial, vamos perceber, esperamos não perceber o mesmo movimento. Marcelo Gomes dos Santos, tragédia versus criminalidade, é o texto dele. As vítimas verdadeiras, adolescentes e famílias. As vítimas verdadeiras, adolescentes e famílias perderam suas vidas de fato ou pela dor eterna de uma ausência no incêndio do Ninho do Urubu. A elas, somente a elas, toda a compaixão é merecida. 20 minutos antes da final do Brasileiro de 1992, entre Flamengo e Botafogo, houve o rompimento da grade da arquibancada com resultado de 3 mortos e 82 feridos. Puseram todos de lado porque o jogo tinha que começar. E o jogo aconteceu. Ninguém foi preso ou sequer responsabilizado, nenhuma punição exemplar. Perdão. Posição exemplar. Grande parte da mídia ficou omissa. No caso da Boate Kiss e das 2 quedas de barreiras das mineradoras, grande parte da mídia falou em crime, negligência, punição. As vítimas foram somente os mortos, somente ele coloca aqui entre aspas, os mortos e suas famílias. No caso do Flamengo, tudo muda. A grande mídia rende homenagens ao clube e põe o Flamengo como vítima. Se não pode se culpar antes das perícias, deveriam ser imparciais até o desfecho, ou criticarem como fizeram nos casos da Boate e das mineradoras. Há por parte dessa mídia um estado de execração para quem criticar o Flamengo. O povo é induzido a pré-julgar a favor do Flamengo, os considerando vítimas. Mesmo sem alvará da prefeitura, dos bombeiros, documentações incontestáveis, poderes do Flamengo dizem não ter nada a ver com tais documentos. Relato de containers com uma só porta. Projeto apontando planta com estacionamento ao invés de moradia para jovens, etc. O Flamengo está acima do bem e do mal. Grande mídia para proteger. O Flamengo tenta criar desconfianças para o CT do Vasco. Ditos vascaínos vestiram camisa do Flamengo. Gritar Mengo nas redes sociais só prova como é feita a lavagem cerebral por essa mídia, além de como muitos vascaínos de hoje estão fragilizados quando a verdade do jornalismo e a história do Vasco. Não devemos ser iguais a eles, mas lembro que quando o DN morreu, a torcida do Flamengo cantava músicas da arquibancada, são coisas diferentes, ironizando nossa tragédia sem que a grande mídia se incomodasse. Quando é Flamengo, não acredita em punição exemplar, ou sequer que culpados sejam determinados pela justiça. Em relação àquelas pessoas que colocaram a camisa do Vasco para homenagear aquilo que aconteceu, uma homenagem póstuma, aquilo que aconteceu com as vítimas, não há problema algum, mas eu entendi aqui o que você colocou, não há problema algum, quer dizer, as pessoas fazem
que está na cabeça delas e não há problema algum mesmo, porque é a vontade delas que prevalece nas suas ações. Mas eu não vejo realmente uma questão aí nesse ponto. Agora, com relação às outras coisas que foram postas, de fato, está chamando muito atenção, a forma como está sendo tratada a coisa. É claro que as pessoas têm que ver a investigação, o que vai acontecer, mas tudo isso tem que ter um bom senso no sentido de como é que se trata a situação desde o seu princípio. Porque tratar o Flamengo como vítima, por princípio, é que leva a que as coisas venham crescendo, para que se amanhe a responsabilidade do próprio Flamengo, no contexto geral, no imaginário coletivo, enfim, dentro da característica das pessoas, característica dentro da forma das pessoas pensarem. E não está se colocando esse ponto que eu mencionei há pouco. É que essa história de o Flamengo poder tudo leva as pessoas a entenderem que é assim. E não pode ser assim, isso não é um bom exemplo. Essa é a grande questão. Bom, Marcelo André do Grajaú, valeu, Casaco. Washington Fazolato de Caxias, boa noite. Hoje fui surpreendido com a notícia que a diretoria do Flamengo assumiu, entre aspas, a responsabilidade pela tragédia. Espero que a Flapress não desvie o foco e distorça os fatos. Ao que tudo indica, houve culpa nas mortes e assumir a culpa não isenta os infratores da pena. Se fosse, e aí, enfim, é uma mensagem dele. Marcelo Sepulta, boa noite. Jean Carlos da Cunha, boa noite a todos os casaquistas. Adalberto Pinho, Casaca, Guardiões da História do Vasco. Fernando Carvalho, abraço a você, Adalberto. Fernando Carvalho, contra tudo e contra todos. Doutor Eurico neles. Sérgio Soares, boa noite para todos os casaquistas. Mais uma vez, essa grande mídia manipuladora trata as coisas do jeito que eles estão fazendo, querendo fazer o Urubu, no caso está falando aqui do Flamengo, de vítima. Francisco Carlos Gomes da Silva, boa noite, galera. Vamos que vamos para cima do Resende para depois ou dispensa o Urubu ou mais uma vez ganhar do Fluminense. Desculpa das Laranjeiras aqui. Ah, sim, tá dizendo. Agora eu entendi. Boa noite, galera. Vamos que vamos para cima do Resende para depois. A ideia aqui eu acho que é depenar, no sentido figurado. Depenar o Urubu ou mais uma vez ganhar do Fleguês. Agora eu entendi. Fluguês, né? Fluguês, no caso de freguês das Laranjeiras. É Fleguês mesmo. Sérgio Soares, outra mensagem dele: se tivesse ocorrido algo parecido em outras situações, seria completamente diferente. Lisboa, então, a mensagem dele está de Lisboa, Portugal. Alexandre Vieira, boa noite. O que faz a prefeitura que não coloca a GM lá na porta, já que há decisão de interdição? Hernandes de Souza, a prefeitura, o Ministério Público, a imprensa e jornalistas já estão acobertando o Flamengo. Se o clássico fosse no sábado, primeiro Vasco Resende, por que colocaram o Vasco Resende na quarta-feira e o clássico na quinta-feira? Para passar o jogo na TV aberta e esvaziar o público. Já na quinta-feira não passará o jogo. Aqui, meu caro Hernandes, o jogo foi passado para quarta-feira porque a TV aberta seria no domingo à tarde, e a TV aberta é na quarta-feira à noite. Então, o Vasco vai ficar com o jogo da TV aberta como já ficaria no fim de semana. Nesse caso aí, houve um acerto na colocação dos jogos, das duas partidas. Já passou da época do Vasco ter um patrocínio, mesmo o Hernandes de Souza, Hernandes F. de Souza. Já passou da época do Vasco ter um patrocínio forte, esse técnico, com todo respeito, não tem atitude tática nenhuma. Yuri Menezes só queria entender a razão pela qual foi postado na página do Facebook a hashtag Força. Como assim? Qual o sentido de tecer apoio à instituição responsável pelo ocorrido? Segundo essa lógica da hashtag, seria o mesmo que dar apoio à empresa Vale, no recente desastre de Brumadinho. Enfim, achei uma falta de bom senso por parte do departamento de marketing do clube. Daniel da Lapa, boa noite. Até quando o Flamengo não vai assumir que matou 10 crianças e suas dependências? Uma arquitetura de fachada de tampa, chamada de Ninho do Urubu, só pode acabar assim, interdição já. O Ministério Público está preocupado com a Força Jovem. Já o Flamengo tem carta branca, lembro da final da Sul-Americana, eles apontaram aquilo tudo na véspera no Maracanã, seu Bandeira de Melo pôs a culpa na falta de PM. O que nós vemos aqui por parte dos ouvintes do Casaca, basicamente, é essa questão de como é que está sendo tratado no que tange ao Flamengo e os inúmeros casos em que ocorreram, evidentemente coisas muito menos gravosas do que
ocorreu, infelizmente, nessa de quinta para sexta-feira, e as pessoas observam que dentro de uma lógica natural não poderia ser dessa forma. Então esse ponto é um ponto. Não podemos continuar, a imprensa, os torcedores, aquelas pessoas que gostam do esporte, não se pode continuar entendendo que o Flamengo pode tudo. E com o Flamengo nada acontece. Que se eu for falar do Flamengo, eu tenho que tomar cuidado para ver se eu consigo amainar, se for uma situação difícil, ver se eu consigo incensar mais, se for uma situação com motivo de incensar. Eu tenho o tempo todo que estar fazendo a coisa dessa maneira. Esse mau exemplo, ele é dado pela imprensa. Nas coisas meramente esportivas, até chegar nesse ponto, que é um ponto do cuidado que você tem que ter com aqueles que estão sob sua responsabilidade. Esse é um grande erro, esse é o maior erro. É uma forma de pensar que dura muitas e muitas e muitas e muitas e muitas e muitas décadas. E é prejudicial para todos que se envolvem com futebol, que se envolvem com esporte. Porque não pode ser feito dessa maneira, não pode se colocar as coisas dessa forma. Há de se ter um limite. O Flamengo precisa entender que tem um limite. Que esse limite é a lei, que esse limite é o bom senso, que esse limite vai se dar porque a imprensa será vigilante ou mais vigilante. Mas tem que entender que não pode ser dessa maneira. O ocorrido acaba sendo uma consequência da história do pode tudo. Tudo isso que se lamenta hoje está diretamente ligado ao pode tudo. Ninguém pode tudo, nenhuma instituição pode tudo. Não se pode pensar dessa maneira. É uma lástima tudo o que ocorreu. Mas o encaminhamento disso, pós-ocorrido, a forma como nós vimos profissionais da imprensa tentarem juntar um outro clube, tentarem achar alguma coisa para ligar, uma coisa que é inédita. Ou para dizer que faltou sorte, porque 3 semanas depois já teria isso, que aquilo. Tudo isso faz parte do vamos dar um jeito, porque aqui se trata do Flamengo, vamos por esse caminho. Está errado. Isso é extremamente prejudicial a todos. Essa visão, ela tem que acabar. Até em benefício do próprio Flamengo, para que ele possa, em se entendendo, no mesmo nível de todos em relação à lei, no mesmo nível de todos em relação às cobranças, às responsabilidades, que ele possa tê-las mais. Que ele possa ter por parte de quem noticia, de quem fala, de quem escreve, a imprensa em geral, um tratamento adequado ao tratamento que se dá aos outros. Porque a consequência disso foi o que se viu. Que fique uma lição e que se pense mais para além da situação que ocorreu. Recado final agora, começando com... tem mais algumas mensagens aqui que o Will mandou. Tássio de Nova Iguaçu. Imagina...
lá. Agora imagina 10 pessoas morressem por conta de uma instalação irregular no CT. Mas ele faz aqui uma série de colocações aqui, se não fosse o Flamengo, né? Se não fosse um outro clube que tivesse 30 multas e só tivesse 21 não pagas, se tivesse a situação irregular, etc., e acontecesse o que ocorreu, o que aconteceria com esse outro clube? Mas o que vimos daqui para frente, o que nós vimos e esperamos não vermos mais, é que haja um tratamento adequado para que isso seja evitado, para que não aconteça mais. Para que se um dia acontecer alguma coisa muito ruim, que seja menor, que seja muito menor. Porque nós vivemos uma realidade, hoje, muito perigosa, no que diz respeito à base e o mercantilismo que há em torno disso tudo. Os clubes que querem lucrar, precisam lucrar, não é querem porque são vorazes e lucrar, não, porque fazem parte desse cenário. Hoje, garotos de 16 anos, essa lei Pelé que surgiu para esculhambar todo o futebol brasileiro, os clubes, etc., que levou a garotos de 16, 17 anos terem uma realidade completamente diferente de vida, que não crescessem com a possibilidade de entenderem melhor, se entenderem melhor, não só como atletas, mas como homens, e já partirem de uma determinada idade para uma coisa fora da realidade que viveram durante anos, e ao mesmo tempo fazer com que inúmeras pessoas, inúmeros jogadores busquem desesperadamente suas famílias, e nesse desespero que aceitem isso, aquilo outro. Hoje há empresários, jogadores, empresário muitas vezes tem um jogador com 10 anos, com 11 anos, porque é o mercado, porque é assim que o mercado está funcionando. Até mesmo uma mudança de legislação poderia ser pensada. Vamos tratar os garotos como garotos. Vamos fazer o trabalho dos garotos na base, como na base deve ser feito. Vamos preparar os garotos. Vamos tentar fazer com que haja um pouco mais de bom senso no meio disso tudo. Vamos ver se há um pouco mais de percepção de que isso que está acontecendo no futebol, a forma como o futebol está sendo visto em termos de mercado, a palavra mercado, se faz com jovens. E até que ponto problemas podem vir a existir. Isso é muito perigoso, é muito grave. E nós nos mostramos muito preocupados com isso. Recado final, começando pelo Rodrigo Alonso. Bom, boa noite, Sérgio. Boa noite, Yuri, família vascaína, amigos casaquistas. Eu acredito que no meu comentário sobre esse caso deu algum problema aqui na minha internet, não apareceu ele na totalidade. Eu fiz uma comparação com o que aconteceu. Som. Tá. No caso Everton, de 2013, o atleta da Portuguesa, inclusive foi noticiado no site Gazeta do Povo, matéria do dia 11/11 de 2014. O Ministério Público diz que Portuguesa recebeu dinheiro para escalar Everton. E aí, 2 anos depois, ou seja, em 2015, o Ministério Público arquivou esse caso. E aí, no ano de 2015 mesmo, houve eleição presidencial do Flamengo, e o candidato Cacau Cota disse o seguinte, peço que os amigos escutem. Em 2013, o Flamengo quase caiu para a zona de rebaixamento, para a segunda divisão, e não caiu. Deu errado. O senhor era o vice-presidente de futebol. O senhor tinha comando sobre isso. Então, se o senhor tinha... Ou seja, vocês ouviram um candidato à presidência. Tudo levava a crer que o Flamengo tinha responsabilidade naquele caso.
E aí a gente volta a isso que o Sérgio falou, do caso da briga na final. E aí, naquele caso, o presidente culpar o Corpo de Bombeiros. Para finalizar, meu boa noite, do helicóptero que levava o jornalista Ricardo Boechat, matéria do jornal O Globo de agora à noite, diz o seguinte: helicóptero que levava Boechat não tinha autorização para fazer táxi aéreo. Gostaria de saber se alguém viu na internet o nome da empresa é RQ Serviços Aéreos, responsável, dona desse helicóptero. Eu quero saber se alguém viu na internet, alguém levantar uma hashtag Força RQ Serviços Aéreos. Vamos lá, torcida do Vasco, quarta-feira, para cima do Resende. Sem soberba, nós possamos vencer, respeitando a equipe adversária, mas, lógico, a grandeza do Vasco não permite outro resultado, que não seja a vitória, então a gente tem que acreditar, vamos lá, torcida do Vasco, vamos invadir o Maracanã. Era óbvio que, pelo menos para mim, esse jogo tinha que ser em São Januário. Eu acho que a grande maioria da torcida do Vasco preferia esse jogo em São Januário. Mas já que vai ser no Maracanã, vamos botar essa Taça Guanabara. Boa noite a todos. Recado final agora do Yuri Gaspar. Boa noite, família vascaína. Boa noite, amigos da mesa. Bom, é uma boa noite triste, porque tragédia em cima de tragédia nesses últimos tempos. Conforto total e muita força às famílias, aos parentes, aos amigos desses meninos que perderam a vida tragicamente. Que se punam, que se investiguem, se punam os responsáveis e que parem de acobertar quando é o time do coração da maioria deles. Então, a gente espera que isso não aconteça mais. Vamos agora focar em Vasco, quarta-feira. Todo mundo lá no Maracanã, às 9h30. Lembrando, uma coisa boa dessa nova migração do Futebol Card para o Meu Ingresso é que agora, em vez de a gente precisar trocar o voucher em São Januário, o próprio aplicativo você vai usar como ingresso do celular. Então, ficou bem moderno aí, como cinema. O pessoal que usa aplicativos de cinema sabe que com o celular você pode substituir o ingresso físico. A gente está com muitos turistas na cidade do Rio de Janeiro, então vai ser um jogo também de muitos turistas comparecerem a Maracanã. Espero que a torcida do Vasco, Raiz, faça o bonito, compareça, incentive ao máximo para que a gente chegue à final do campeonato. E também, como o Rodrigo, como muitos aqui, a gente preferia e prefere São Januário, mas está no Maracanã, a gente tem que ganhar qualquer estádio e que a gente faça um bonito aí. Boa noite. Muito bem, deixo um beijo à dona Helena de Niterói, um beijo à minha irmã Cláudia Helena, um abraço ao seu Juvenil, respeito à dor de todas das famílias, dos amigos, dos admiradores, dos colegas, dos funcionários próximos. Os pêsames a todos. Boa noite, Rio, boa noite, Brasil.